Luiz Barsi, o maior investidor da Bolsa, está comprando ações da CSN Mineração e isso traz muitas perguntas para os investidores. Alguns perguntam, poxa, será que ele vai acertar nessa? Será que CSN Mineração é melhor e está melhor posicionada do que Vale? Será que CSN Mineração está barata depois de cair aí cerca de 32% ao longo desse ano? Depois de cair mais do que a Vale, inclusive? E será que eu vou discordar do Barsi? Enfim, tudo isso eu vou te contar nesse vídeo para te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis com o seu dinheiro, investindo com boas estratégias. Então presta muita atenção e comenta aqui já se você tem CSN Mineração ou Vale, deixa o dedo do like e vamos lá, porque eu vou te falar um pouco sobre CSN Mineração, depois eu vou te falar um pouco sobre o contexto de Vale, depois vou comparar as duas. CSN Mineração está tendo um resultado bom nos últimos 12 meses, uma alta de 34%, considerando aí o reinvestimento dos proventos. Apesar disso, nos últimos 6 meses, há uma queda de 14%. Isso aqui com proventos. Lembrando que CSN Mineração, ela é a segunda maior empresa que exporta minério de ferro do Brasil e adivinha só qual é a primeira? Bom, para conversa, olhando aqui para a lucratividade, o lucro líquido da CSN Mineração cresceu cerca de 170% e alcançou aí patamares bilionários. Além disso, ela também aumentou em 13% a sua produção total de minério de ferro, embora no comparativo anual a gente veja uma redução de 6%, que resultou em um volume de vendas que cresceu de um jeito bastante parecido, 18% a mais de um trimestre para o outro, uma queda de 4% na comparação anual. Apesar disso, a margem EBITDA cresceu consideravelmente, bateu os 47%. E aí, ao abrir os resultados, ao destrinchar os resultados, a gente vê o seguinte: o volume acrescentou bons milhões ali na linha de resultado. O mix, que é a composição de diferentes produtos do minério de ferro, ele também contribuiu positivamente. Só que a gente acaba empacando no fator preço do minério de ferro, que esse aí não contribuiu. E é essa barrinha aqui mais larga em vermelho que forma aí o EBITDA ajustado da empresa. O que isso significa, tá? Segundo a própria CSN Mineração, o segundo trimestre de 2024 foi marcado por uma boa performance em outros países, um aumento na oferta de minério de ferro no mercado transoceânico que a CSN Mineração atua, e como mostra esse gráfico, em que a fatia mais clara do verde representa a venda para o mercado externo. Ela também nos diz que, além do aumento da oferta, os altos níveis de estoque na China e a contínua contração do setor imobiliário na China colocam em dúvida a sustentabilidade da demanda chinesa, que consumia muito do produto brasileiro. Nesse contexto todo, o preço do minério ficou muito volátil. Chegou a variar de 143 dólares a 98 dólares por tonelada seca de minério de ferro, sendo que na média ele ficou em 111 dólares, um valor cerca de 10% abaixo do que no trimestre anterior, mas 0,6% acima do que no mesmo período do ano passado. E de fato, se a gente olhar para o gráfico do minério de ferro, ele despencou de 2022 até aqui, o que também preocupa a Vale, como eu já vou te mostrar. Mas nesse ponto é possível que você esteja se perguntando: poxa, se o minério de ferro está caindo tanto, como é que a CSN Mineração aumentou seu lucro em 170%? Segundo a própria empresa, há 3 motivos por trás disso. Primeiro, bons resultados operacionais, que nos interessa bastante aqui na nossa estratégia, já vou te explicar mais sobre isso. Segundo, otimização da rede logística com redução de custos, que também melhora os resultados operacionais. E terceiro, desvalorização cambial, ou seja, a apreciação do dólar frente ao real. Mesmo num período de dificuldades, a CSN Mineração encontrou maneiras de fazer seu lucro crescer bastante. Beleza, mas e a Vale, hein? Porque se eu quero me expor o minério de ferro, ou empresas que exploram o minério de ferro, tem essas duas opções. Se a Semin é a segunda maior exportadora, a primeira é a Vale, que, diferentemente de Semin 3, viu sua cotação cair nos últimos 12 meses, uma queda de 3%, mas nos últimos 6 meses a queda foi mais tênue, 10% aí considerando o provento. O caso de Vale é similar ao de CSN Mineração, né? O lucro também cresceu a níveis muito altos, só que por um motivo diferente. Vale cresceu a produção de minério de ferro em 3%, cresceu as vendas, e apesar de estar desenvolvendo um setor de metais básicos, como cobre e níquel, o primeiro cresceu sua produção em 6% e o segundo viu ela cair em 24%. Nas vendas, o cobre teve uma alta anual de 3%, enquanto o níquel segue caindo com 15% de queda nas vendas no comparativo anual. E se você observar bem essa tabela, vai ver que em volume a Vale comercializa 79 mil toneladas de minério contra 34 mil de níquel e 76 mil de cobre. Por outro lado, os custos de produção do minério subiram 16% no ano e nos metais chegaram a cair 14% no período. Falando em receita, o minério representou 8 bi, enquanto o níquel e cobre não passaram
passaram dos 900 milhões. Onde eu quero chegar com isso é que, embora a Vale esteja fazendo vários esforços para diversificar e crescer nesses metais nobres, né, níquel e cobre, ela ainda é muito dependente do minério. E se ela sofreu com a queda no minério e as vendas dos demais metais não foram suficientes para compensar isso e para aumentar a lucratividade, de onde que a empresa chegou a 200% de alta no lucro? Bom, ela trouxe também bons resultados operacionais, assim como a Semin, só que a Vale lucrou muito com o evento não recorrente, o desinvestimento da PTVI, uma subsidiária da Indonésia, gerou um resultado de cerca de 155 milhões de dólares, quase 848 milhões de reais. Além disso, também concluiu a venda de 10% da Vale Base Metals para Manara Minerals, cerca de 13 bi de reais em conversão. Bom, então, num grande resumo, tá? Num cenário ruim para o minério de ferro, as duas empresas ali tiveram alguns ganhos operacionais. A Vale teve essas vendas aí que compensaram bem, aumentaram bastante a lucratividade, embora sejam não recorrentes, não sejam eventos operacionais. Agora, o Barça aparentemente prefere CSN Mineração. E qual o motivo disso? Aliás, como saber se uma é melhor que a outra? Para mim, só existe uma forma de saber se uma é melhor que a outra. Você tem uma estratégia clara e consegue comparar as duas empresas de forma direta. Sem contar que há a possibilidade de você ter as duas em carteira, como esse investidor aqui que participou de uma sessão de consultoria de investimentos gratuita, de ver na lista de ações dele. Aliás, esse cara tinha um peso muito alto em ações brasileiras frente a ações norte-americanas, então dava para melhorar um pouco essa diversificação aqui. Mas você vai ver que ele tinha as duas, só que muito mais em Vale, 110 mil reais em Vale e 12 mil reais em CSN Mineração, com pesos diferentes que, sendo muito franco, esse cara nem sabia explicar na reunião que ele teve conosco, que ele era um empresário extremamente ocupado. Ele se dedicava muito mais à sua empresa, à sua família, aos seus hobbies, à sua saúde, com toda razão, do que aos seus investimentos. Só que os investimentos estavam meio que deixados de lado. Ele não tinha muita clareza sobre qual estratégia seguir para selecionar ações, achava que estava diversificando ao ter 110 mil reais numa ação e 12 mil reais na outra, e nos procurou porque não se sentia seguro com as decisões que estava tomando. A primeira coisa que a gente falou para ele foi, cara, tua alocação de ativos aqui dá para ser melhorada, dá para tu mudar essa alocação para ter menos risco e maior potencial de retorno. E esse aqui é um dos entregáveis que a gente traz em sessões gratuitas de consultoria de investimentos. A gente analisa a tua carteira, mostra a tua alocação de ativos, mostra o que dá para melhorar com ela e traz uma proposta de investimentos com mais estratégia, que tome menos do seu tempo e que te dê mais segurança nas decisões tomadas. Se você quiser aplicar para uma sessão de consultoria gratuita, ver se você é apto para ter essa conversa direto com o especialista de forma detalhada, de graça, basta apertar aqui no primeiro link na descrição e preencher um rápido formulário. Nossa equipe vai analisar as suas respostas e, dependendo dessa análise, ela vai entrar em contato contigo, vai te ligar por um telefone cujo DDD é o mesmo do teu estado, beleza? Então aperta aqui no primeiro link para ter acesso a essa sessão, que é muito elogiada pelas pessoas, como esse cara aqui, que falou que é algo completamente diferente do que já viu no mercado. E enquanto você vai fazendo isso, para explicar por que é gratuito, se a gente tem um negócio, se a gente não é uma ONG, é porque eu acredito que se a gente gerar muito valor para ti, tu vai querer se tornar nosso cliente. Transparência total aqui, e mesmo que você não queira se tornar nosso cliente, você vai falar bem da gente. Você vai indicar eventualmente clientes, isso é bom pra gente e é bom para essas pessoas. Então, aperta aqui ou o primeiro link na descrição para saber mais, enquanto eu vou fazer uma comparação entre CSN Mineração e Vale. O Barça deixou claro que nessa comparação a escolha dele é CSN Mineração. Olha só o que ele diz aqui. Eu estive analisando também na questão que é muito comentado, né? O minério de ferro da Vale do Rio Doce, mas a Vale do Rio Doce alcançou um patamar também que o yield dela, a remuneração, é muito baixa. Porque, por exemplo, você compra com R$62 uma ação da Vale. Se você pegar esses R$62 e for comprar, por exemplo, uma ação da Semin, que é uma empresa de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional, ela custa R$5. Então você compra 12 ações dela. Vamos entender aqui o que ele disse, tá? Se a gente comprar ações da Vale, a cotação da ação, que não necessariamente significa se ela está barata ou não, até porque se a Vale quiser reduzir a cotação em 10 vezes, é só multiplicar por 10 a quantidade de ações. É uma manobra bem simples de ser feita, é de R$57. A mesma quantia financeira, de fato, seria possível comprar 10 ações da CSN Mineração. Só que, de novo, isso não significa que CSN Mineração está mais barata. Qualquer empresa na bolsa pode escolher qual vai ser a cotação da sua ação. Isso é um evento que não mexe nos resultados dela. Por isso que aqui no clube, para determinar o que torna uma ação barata, a gente segue um processo, um método, como se fosse um protocolo, que é o método das ações mais baratas da bolsa, que passa por 4 filtros. Um filtro inicial das ações, listagem de EBIT por EV, ajuste no resultado operacional, e aí depois disso, depois de partir de 400 ações, passar por esses filtros,
a gente compra aquelas 20 que são as mais baratas. E essa estratégia funcionou muito bem no passado. Uma cesta das 20 mais baratas venceu uma cesta das 20 mais caras, como você pode ver nesse gráfico aqui. É claro que em 3 ou 4 minutos aqui de vídeo eu não vou conseguir te explicar essa estratégia no detalhe, mas se você quiser conhecer melhor a estratégia, conhecer 10 ações baratas nesse mês, basta apertar no segundo link na descrição ou no link aqui em cima para baixar um e-book chamado As 10 Ações Mais Baratas da Bolsa. E aí, se a gente comparar os múltiplos de Vale com CSN Mineração, vai ver que Vale tem um preço por valor patrimonial menor, tem um preço por lucro menor, tem um dividend yield parecido, tem indicadores de rentabilidade piores, embora margens parecidas, e é pouco endividada. A CSN Mineração tem dívida líquida negativa, então as duas vão muito bem aqui. E quer saber a real? Olhando pelos filtros quantitativos, no mês de agosto, tanto Vale quanto CSN Mineração estão extremamente baratas. Então, nesse caso aqui, eu concordo parcialmente com o Bar. Eu concordo que CSN Mineração está barata. Eu concordo que Vale também está barato. E no universo de 20 diferentes ações, eu não vejo nenhum problema ter 2 ações do mesmo setor. E aí eu te pergunto, você tem alguma delas? Deixa o teu comentário aqui. E se tu sente por acaso que não tem estratégia, não tem tempo para se dedicar aos seus investimentos, não tem segurança nas decisões que você está tomando, aperta aqui e tenta conseguir uma das vagas para sessões gratuitas de consultoria de investimento. Você pode apertar aqui e assistir um vídeo complementar a esse. Grande abraço e até mais.